Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui é o irmão Marcos, estou aqui mais uma vez para juntos nós refletirmos juntos, nós meditarmos aqui na palavra de Deus. E hoje, irmãos, vamos aqui tratar de um assunto polêmico, um assunto que teve uma dimensão muito grande nos últimos dias, nas mídias sociais, nos noticiários em geral, né? Em que uma suposta lei pode ser aprovada, pode vir a ser aprovada, né, aí pelas autoridades, né, lá em Brasília, uma suposta lei chamada censura da PL, né, ou seja, é um projeto que supostamente estão querendo aprovar para poder censurar alguns versículos da palavra de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Em pleno 2023, em pleno tempo em que a gente está vivendo, onde as pessoas estão perecendo, as pessoas estão precisando da palavra de Deus, estão querendo censurar a palavra de Deus. Irmãos, isso é um assunto muito complicado, é um assunto de suma importância, a qual a gente deve tratar, a gente deve conhecer, não é verdade? E a gente deve ter muito cuidado quando a gente vai tratar sobre esse tipo de assunto, porque a gente pode ser sim censurado, a gente pode ser sim banido das redes sociais. A gente tem que tratar com o máximo de cautela possível, né? Não podemos nos lançar de toda forma. Não estou aqui também para julgar nem acusar ninguém, apenas para trazer essa informação para que aqui nós cristãos, venha debater e venha lutar pelos nossos direitos, amém? Como vocês sabem, eu uso aqui esse canal no YouTube para levar a palavra de Deus, para levar o alimento, o pão vivo, que é a palavra de Deus, a qual o Senhor nos deixou como manual de vida, padrão de vida, manual de instrução. Aqui se encontra a palavra de Deus, a sua lei, os seus mandamentos, e aqui retrata a salvação em Cristo Jesus. Então, é muito importante a gente tratar tudo aquilo que envolve a nossa fé, que envolve a palavra de Deus. Devemos sim tratar e devemos sim nos importar, amém? Eu aqui vou trazer para vocês, irmãos, os versículos, os supostos versículos que a mídia aí, esse projeto de lei, a famosa PL da censura, supostamente está querendo censurar. Por que eu estou dizendo supostamente, irmãos? Eu não posso aqui afirmar, eu não posso aqui acusar, amém? Devemos vigiar em relação a isso também, para que o meu canal não venha sofrer nenhuma consequência, não venham querer derrubar aqui o meu canal. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer, amém? Então, irmãos, eu vou aqui ler os versículos aqui para vocês, os supostos versículos que supostamente estão querendo aí censurar aí, principalmente das mídias sociais. Querem censurar, querem proibir de nós pregarmos a palavra de Deus em cima desses versículos, amém? Então, irmão, o primeiro versículo que eu quero ler aqui para vocês está lá no capítulo 20 do livro de Levítico. Levítico capítulo 20, o verso 10, amém? Diz assim, irmãos: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Irmãos, esse é o primeiro versículo. Esse é o primeiro versículo dos versículos que querem censurar. Aqui está falando na palavra de Deus que Deus abomina, que Deus condena o adultério, quando o homem trai a sua esposa, quando a esposa trai o seu marido, até porque isso nunca foi da vontade de Deus, isso nunca foi do caráter de Deus, do feitio de Deus, que o homem traia o seu cônjuge, que a mulher traia o seu marido. Não,
que o homem trai a sua esposa e a sua esposa trai o seu esposo. Não, isso nunca foi de acordo com a vontade de Deus e nunca será. Isso é contra a família. E a família tradicional cristã que guarda a palavra de Deus, que guarda os mandamentos, guarda a lei de Deus, jamais deve se sujeitar a esse tipo de situação, pois isso escandalizar sua família, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, e isso pode ter consequências gravíssimas. Amém? Gravidez indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis e por aí vai. Isso pode destruir famílias. E hoje vivemos num tempo em que as pessoas acham isso normal. É tanto que estão querendo aí banir essa palavra, esse versículo dos meios aí de comunicação. Querem tirar o foco, querem, como dizem por aí, tapar o sol com a peneira. Querem fingir que o pecado não é mais pecado. E isso é muito grave e devemos vigiar enquanto a isso. Amém? E o próximo versículo, irmãos, também é em Levítico. O próximo versículo que eu vou ler, que querem também banir, censurar, também se encontra aqui no livro de Levítico, no mesmo capítulo 20, um pouco mais adiante, no versículo 13, que diz assim a palavra: quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então, irmãos, assim como no versículo 10, Deus aqui praticamente falou que ele abomina, ele detesta quando há o adultério, a traição no casamento. Não tão menos importante está também no versículo 13 aqui, porque Deus detesta a abominação, o sexo entre pessoas de homem com homem, mulher com mulher. Deus detesta isso. Deus não fez o homem para se deitar com outro homem, nem a mulher para se deitar com a outra mulher. Isso é aberração, isso é contra a lei de Deus, contra os princípios de Deus, contra a lei de Deus, é contra o caráter de Deus. Deus não aceita isso, Deus não quer isso, isso é pecado, isso leva à morte. Por isso que aqui no versículo termina falando: o seu sangue é sobre eles. Sabe o que significa isso? É inferno, é morte eterna. A Bíblia fala que o pecado gera morte. Então é isso que acontece. Não é que Deus vai derramar o sangue deles sobre eles mesmos. Não enxerguem isso como algo ruim. O que essa palavra aqui dizia aqui sobre o sangue, sobre eles, é que essas pessoas, as pessoas que praticam essa tal aberração, que se deitam com pessoas do mesmo sexo, o juízo de Deus é sobre eles. Eles vão pagar pelo seu pecado, pelo seu erro. Isso é abominação, isso não pode, isso é proibido. A lei de Deus proíbe, a palavra de Deus proíbe, a Bíblia Sagrada proíbe isso. Então não devemos cair nesses tipos de pecado, e também não devemos aceitar, não devemos concordar. É claro, não vamos julgar ninguém, porque nós não somos feitos para julgar, mas estamos aqui para corrigir, para, eu te amo com o teu pecado, mas não faça mais isso. Arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos, saia dessa situação ruim, arrependa-se, aceite a Jesus, pare de pecar. Essa deve ser a mensagem, mesmo com amor, mesmo com respeito, mas essa deve ser a mensagem. O pecado ainda continua sendo pecado. Deus abomina, Deus detesta, Deus vomita da boca as pessoas que praticam tamanha atrocidade, tamanha aberração. Amém? Então, irmãos, para continuarmos, vamos agora dar continuidade. Vamos para o próximo versículo. Amém? O próximo versículo no livro de... O próximo capítulo, o próximo versículo que eu vou ler aqui, irmãos, para podermos também refletir, é no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 13,
E o versículo é o 24, que diz assim a palavra de Deus, a santa palavra: os que retêm a sua vara aborrecem a seu filho, mas o que ama o seu filho a seu tempo o castiga. Amém? Irmãos, isso é outra coisa também muito importante, e que querem abolir, querem censurar, arrancar da nossa família, da família cristã. Querem proibir de nós educarmos, nós corrigirmos o nosso filho. Irmãos, não é questão de bater, não é questão de espancar, não é isso. Até porque somos contra o espancamento, bater em crianças, mas devemos sim, irmãos, devemos sim corrigir os nossos filhos. E é com amor. Quem ama cuida, quem ama disciplina. Quem aqui não é disciplinado por Deus? Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho, você é um filho, uma filha do Senhor. E se Deus nos ama, Deus nos disciplina, porque Ele quer o melhor para nós. A Bíblia fala que qual pai que o filho querendo pão, ele dará uma cobra? Então, se nós que somos pecadores conseguimos dar coisas boas para nossos filhos, imagina Deus, que é poderoso, que é santo. Então, irmão, quando a gente usa a vara, ou seja, a disciplina com nossos filhos, é porque nós o amamos, é porque nós queremos o melhor para ele, não é porque queremos espancar, não é isso. As pessoas interpretam de maneira errada. O uso da vara quer dizer o uso da disciplina. Os nossos filhos devem ser disciplinados conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos do Senhor e conforme o seu caráter. E é assim que devem ser nos nossos meios, com os nossos filhos, em nome de Jesus. Então, use a vara com seu filho como disciplina. Discipline seu filho. A Bíblia fala: guie seus filhos no caminho de Deus, para que mais na frente, na sua velhice, ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para o próximo capítulo, próximo livro, próximo versículo ao qual vamos aqui refletir. Irmãos, o próximo versículo continua aqui no livro de Provérbios. É aqui no mesmo livro de Provérbios. Só muda o capítulo é o 23. Provérbios capítulo 23, verso 13, que diz assim, também fala a respeito dos nossos filhos. Diz assim a palavra: não retireis a disciplina da criança, porque futigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, irmãos, basicamente o mesmo versículo, é quase o mesmo versículo que eu li aí anteriormente, aqui no mesmo livro de Provérbios. Nós não devemos retirar a disciplina dos nossos filhos, porque quem não ama, não disciplina, quer que o filho continue da mesma forma, do mesmo jeito, e isso só leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas se nós amamos os nossos filhos, nós vamos corrigi-los, vamos guiá-los, vamos amá-los, vamos protegê-los, vamos discipliná-los, nossos filhos. E a palavra fala aqui que certamente, quando nós disciplinamos nossos filhos, certamente eles não morrerão, porque eles vão ser guiados ao caminho da vida eterna em Cristo, perante a palavra de Deus, perante os preceitos, o caráter, a lei de Deus. E é assim que devemos manter os nossos filhos no caminho de Deus, nos caminhos da palavra de Deus, disciplinarmos com amor, com carinho, com cuidado, com jeito, conversar, ensinar a palavra de Deus, sentar com nossos filhos, falar da palavra de Deus para eles. Isso é muito importante, o diálogo com nossos filhos. Não espancar, não bater, não é isso que nós queremos, que nós aceitamos, mas a palavra de Deus nos instrui a discipliná-los, assim como o nosso Deus, que é o nosso Pai,
O Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o detentor dessa palavra aqui, assim como Ele nos disciplina para que nós podemos andar em seus caminhos. Já pensou se Deus não nos disciplinasse? O que seria de nós? Não é verdade, irmãos? Assim também é com nossos filhos. Amém? Irmãos, e o próximo capítulo, aqui o próximo versículo, ao qual eu vou ler aqui, né? Entre esses versículos que poderão ser supostamente aí banidos, censurados. O próximo capítulo aqui que eu vou ler é o capítulo número 11. É o capítulo número 11 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo, irmãos, é o versículo 13, que diz assim o versículo: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Isso é uma das perguntas mais polêmicas, né? Eu estou em pecado se eu orar a Deus sem roupa? Tenho certeza que muitas mulheres aí no nosso meio cristão fazem essa pergunta, né? Eu acho assim, irmãos, que é claro que Deus vê a nossa nudez, por mais que nós estejamos com roupa, e a gente esteja vestidos, né? É claro que Deus vê a nossa nudez, porque Deus vê tudo, nada escapa dos seus olhares. Mas devemos ter prudência, devemos ter zelo, devemos ter respeito por Deus e temor a Deus, não é verdade? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse é o meu pensamento, que nós devemos ser prudentes, devemos ser zelosos. Acima de tudo, devemos respeitar Deus. Eu tenho certeza que a mulher cristã verdadeira jamais faria isso, né? Jamais faria isso. Tenho certeza que uma mulher realmente cristã verdadeira, temente à palavra de Deus, jamais faria isso. E com certeza evitaria esse tipo de situação, sabendo que não é da vontade de Deus, sabendo que não é assim que Deus quer, não é verdade? Eu tenho certeza que a mulher verdadeira cristã não faria isso por temor a Deus, por reverência a Deus. Isso é reverência a Deus. Quando você decide, uma mulher cristã decide orar sem vestimenta, está falando claramente que não tem reverência ao Senhor ou respeito. Mas a mulher cristã verdadeira, ela reverencia o Senhor e respeita o Senhor em seu momento de oração. Amém? Esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Vamos lá para o próximo versículo, irmãos. Próximo capítulo, irmãos, o próximo versículo, a qual vamos ler aqui, que eu vou ler para vocês, né, que faz parte desses versículos que supostamente querem banir, querem censurar aí das redes sociais, se contando no livro de Colossenses, capítulo 1, e o verso é o 18, e diz assim a palavra: e ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Esse é um dos versículos também que querem aí banir, querem aí censurar aí das redes sociais. O que eu vejo aqui, irmãos, é que o diabo ele não está satisfeito, que o diabo ele não quer aceitar a verdade de que muitas pessoas estão seguindo a palavra de Deus, e ele quer a todo custo tentar impedir isso, né? Porque a gente vê aqui uma palavra abençoada, uma palavra tremenda aqui em Colossenses, e o diabo não quer que isso entre na cabeça das pessoas, que as pessoas conheçam essa verdade. O diabo não quer que as pessoas conheçam essa verdade, a verdade que é a palavra de Deus. O diabo quer que as pessoas caiam no engano, né? Isso, né, fala da grandeza de Deus. No verso 19 fala aqui, que porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então veja que coisa tremenda. O diabo quer, e as pessoas que dão cabimento ao diabo querem que os cristãos não tenham essa noção da plenitude do poder de Deus, que tudo age debaixo do seu domínio. Então vamos repreender esse mal em nome de Jesus, né?
E isso vai cair por terra e o diabo não vai prevalecer. Amém, irmãos? Vamos aqui para o próximo capítulo, próximo livro, em nome de Jesus. Vou ler aqui para vocês. Bom, irmãos, e o próximo versículo aqui que eu vou ler para todos vocês aqui, para refletirmos, continuarmos a nossa reflexão, é o livro de Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27. Amém? Que diz assim a santa palavra de Deus: Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário, a sua natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, ou seja, infâmia, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Amém? Então é isso, irmãos. Mais uma vez aqui, o pecado da homossexualidade, né? É um pecado que Deus abomina, Deus não aceita, porque Deus é santo. Deus não fez o homem para ficar com outro homem, nem a mulher com outra mulher. Pelo contrário, o homem foi feito para a mulher para o homem, para que haja o casamento, para que o sexo seja feito dentro do casamento. E é assim que deve ser um casal cristão, um casal que vive de acordo com a palavra de Deus, na sua vida conjugal, na sua vida emocional, sentimental, familiar, como um verdadeiro cristão. É assim que deve ser, né? E muitas das vezes muitas vezes as pessoas caem no engano do que tudo pode, de que tudo pode fazer, que Deus é amor, que Deus perdoa. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é justo. Deus dá recompensa a cada um de acordo com o seu ato, com o seu erro, com a sua ação. É isso que diz aqui a palavra também, que Deus dá recompensa que convém ao seu erro. Então, se você é uma pessoa que comete esse tipo de erro, esse tipo de aberração, essa atrocidade contra a palavra de Deus, você vai ter uma recompensa muito ruim. Você vai colher frutos ruins. E isso não é bom. E o pior fruto que você pode colher é a separação eterna da presença de Deus. É não ter mais comunhão com Deus. Esse é o maior inferno na vida de um ser humano. É a separação eterna da presença de Deus. Então, meu irmão, saia desse caminho, saia dessa cilada, se arrependa, se converta, aceite a Jesus hoje mesmo. Mude de vida, porque Deus te ama e Deus tem um plano para você, homem, e para você, mulher. Deus tem planos maravilhosos para vocês constituir famílias, para vocês serem abençoados e honrados em nome de Jesus. Deus é fiel e Deus é justo. Então, haja conforme a palavra de Deus, conforme os seus mandamentos e leis, e seja abençoado em nome de Jesus. Porque pelo contrário, meus irmãos, existe um caminho, uma morte eterna esperando você. Então, não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus deseja para você. Deus tem para você vida eterna ao lado dele. Então, se arrependa dos seus pecados e aceita Jesus hoje, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e para encerrarmos aqui o vídeo de hoje, eu quero ler uma palavra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, verso 3 ao verso 5. 2 Timóteo 4, verso 3 ao 5, para encerrarmos o vídeo. É uma palavra que fala dos nossos dias aqui atuais, nossos dias a qual estamos vivendo, né? Em nome de Jesus. Só para a gente encerrar aqui o vídeo, para não ficar tão longo, para não ficar muito longo o vídeo, que diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 ao 5. Amém, louvado seja Deus. Só um minutinho aqui, irmãos.
Aqui está, do verso 3 ao verso 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz assim a palavra: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias verdades, concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas ou para os mitos, em algumas versões. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isso aí, irmãos, cumpre o teu ministério, cumpra o teu trabalho aqui, cumpra a obra de Deus na tua vida. E aqui, vemos que a Bíblia já nos alertava sobre esses dias a qual estamos vivendo. Muitos sentirão coceira nos ouvidos, muitos se voltarão para os mitos, para as injustiças, para as mentiras, não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? São as doutrinas das igrejas? Não, são as doutrinas de Deus, as doutrinas da Bíblia, as leis do Senhor, os mandamentos, os princípios. São isso que as pessoas no fim dos tempos, já o que estamos vivendo, não suportarão. As pessoas não suportam a verdade, não suportam a palavra de Deus. Pessoas que não querem mudar de vida, que não querem conhecer a Deus, pessoas que não querem sair do pecado, do lamaçal, da vida de prostituição, infelizmente não querem ouvir, não suportam a palavra de Deus. Mas que Deus abençoe essas pessoas e que um dia elas venham a se converter, venham a aceitar Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que essas pessoas, enquanto há tempo, venham a se arrepender dos seus pecados e voltem-se para o Senhor, nosso Deus e vosso Deus, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado, você que até aqui ficou comigo. Que Deus abençoe a você e compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, para que o YouTube divulgue para mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.